Olá, boa tarde a todo mundo. Quem chegou agora também, chegou depois. Bora começar, então? E aí, à medida que a galera for chegando, vai se enturmando. Pode ser? Falem aí no chat se tudo bem, se a gente começar agora. Tá bem, então vou apresentar aqui rapidinho. Olá, a gente do CAD organizou esse mini curso porque, tipo, são conteúdos que a gente, principalmente com relação ao programa ou em design, a gente não vê tanto na sala de aula e a gente queria, sei lá, trocar experiência aqui. A ideia é que Fini, que tem mais experiência com isso, ele vai estar conduzindo a gente no mini curso, mas à medida que alguém souber de alguma coisa também, tem alguma informação, tiver alguma experiência que queira adicionar, pode ir fazendo isso também, sem problema. O espaço é livre. Só, sei lá, não se interrompam, qualquer coisa tem a mãozinha aí, dá para levantar, e é isso. Podem contribuir à vontade. O mini curso da gente, a gente separou em duas etapas, porque a gente viu que não fazia muito sentido falar de InDesign sem falar de diagramação antes, porque algumas pessoas ainda não tiveram contato, o mini curso é aberto para todos, então tem gente ainda menos graduada no curso que ainda não sabe muito sobre diagramação. E aí a gente pensou antes em dar alguns conceitos básicos sobre a diagramação e depois falar sobre o programa. E hoje o dia vai ser mais focado nessa parte dos conceitos introdutórios de diagramação. E na próxima semana a gente vai dar início mesmo ao conteúdo de design. Acho que é isso. Vou passar para a Fini agora. Ele pode se apresentar melhor e dar início aí ao mini curso. Se quiser começar a apresentar também, Fini, se for apresentar alguma coisa, fica à vontade. Beleza. Oi, gente. Meu nome é Vinícius, mas, assim, no curso de design, praticamente todo mundo me chama de Fini. Nem sei por que eu estou falando isso assim, que eu fiz questão de colocar na apresentação, né? Então vamos começar por lá. Licença aí para vocês. Acho que a ideia da gente com o minicurso, pelo menos a minha expectativa, né, era um espaço livre mesmo de debate, porque muita gente já tem, como o Germano falou, experiência com o programa. Então, a apresentação vai ficar mais como uma base, um ponto de partida, um guia. Inclusive, se vocês quiserem adicionar alguma coisa, apresentar alguma coisa, alguma ideia, sei lá, se sintam livres também. Vamos lá. Tá todo mundo vendo a apresentação? Fico meio perdido. Dá para ver sim. Tá. Acho que eu vou ficar um pouco sem guia aí, qualquer coisa vocês me falem. Fica meio cego. Então, esses são os objetivos. Como a turma, o grupo, o alvo, né, é bem misto, os objetivos também não são lá grandes coisas também, porque o mediador não é lá um grande professor, um grande docente, né? Acho que nem é essa a proposta. Vocês veem tanta sala de aula, tanta web aula aí, acho que foi mais para ser um outro espaço de debate. Então, como eu falei, essa é a minha breve apresentação com fotinha, né? E então, eu comecei a usar
o InDesign meio que por força do destino, assim. Eu entrei em uma bolsa que eu tinha que desenvolver certas atividades e não tinha mais ninguém, assim, de início para me conduzir. Então, comecei a fazer as demandas, assim, do jeito que elas vinham. Eu só respondia, não pensava muito sobre. Até que eu comecei a ser acompanhado por uma pessoa que sabia usar bastante, assim, era da área de gráficos, sabia usar bastante o InDesign. Eu percebi que minha produtividade era baixa, assim, eu não tinha tanta agilidade por causa da ferramenta. Eu usava o Illustrator na época, e a ferramenta me travava muito, porque às vezes eu trabalhava com um grande volume de texto, por exemplo. Aí, às vezes, assim, na nossa área, principalmente, os clientes, eles dependem muito, eles voltam muito, retornam muito, né? Então, você tem que ficar tendo retrabalho. Aí, retrabalho é um terror para o Illustrator trabalhando com texto, no caso. Aí, eu comecei a me aventurar. E uma dificuldade que eu senti foi de ter essa mãozinha para segurar. Eu acho que é muito privilegiado quem aprende tendo um, alguém para trocar ideia, alguém para ir conduzindo, para ensinando as minúcias do software, né? Porque é um mundo, os softwares da Adobe em geral, mas o InDesign, por lidar com texto, imagem, vetor, abarca muita coisa. Então, para se sentir menos perdido, mais corajoso aí a tentar, acho que é muito importante. E acho que esse foi um dos objetivos aí mais menos verbalizados, né? Mas a minha intenção é que todos nós aqui participando desse mini curso, eu incluso, que a gente tenha mais segurança, se desenvolva aí e ganhe influência no software, aos pouquinhos. Começando pela Gestalt, né? Vamos lá. A Gestalt, na verdade, é uma escola, né? Muita gente fala que na nossa área a Gestalt virou tipo uma entidade que nem todo mundo sabe o que foi de fato, mas foi uma escola alemã e se difundiu bastante como movimento. Várias pessoas importantes, inclusive da Bauhaus, contribuíram para essa área de conhecimento, né? Mas é uma área da psicologia. Só um minutinho aqui. Eu vou abrir um documento para me auxiliar, que eu esqueci. Falei para vocês que ia ficar cego. Pronto. Então, vários psicólogos, né, eles começaram a teorizar em cima da forma, discutir o que, como se dava a percepção da forma no nosso cérebro. Então, com base nisso, eles foram criando uma série de leis, de modos de interpretar cada forma. Com isso surgiram essas leis aí, unidade, segregação, unificação, enfim. Nem todas elas têm um link direto com o design ou com a diagramação. Todas versam basicamente sobre isso, mas os que a gente vai se ater aqui são mais proximidade, as categorias, né, equilíbrio, peso, simetria, nem todos a gente vai abarcar, até porque são muitas categorias e muito pouco tempo para falar sobre muitos assuntos. Aí a gente já vê alguns exemplos, né, dessa aplicação da unidade, proximidade. Às vezes, em uma das figuras tem mais de uma conceituação, mais de uma lei aplicada, né, como esse da proximidade e unificação. Você não consegue dissociar os elementos quando você enxerga a primeira vez. Tipo, a sua percepção do tamanho da bola, do tamanho do círculo, ele depende muito dos que estão em volta.
ao mesmo tempo que a gente sabe, metricamente, que eles têm a mesma medida. Estou falando da figura do canto inferior, esquerdo inferior. Tá. Quanto à tipografia, desculpa se vocês estão um pouco perdidos, talvez tenha ficado um pouco confusa aí a transição, mas tipografia tem tudo a ver com esse estudo da Gestalt, com esses conceitos de proximidade, de fechamento, essas coisas, em escalas diferentes, né? A gente vê a figurinha, forma contra forma, e inclusive o texto fala disso, né? De marcar o espaço e o contra-espaço, a forma e a contraforma. Muito disso a gente percebe na prática, quando você escolhe uma fonte e você tem o efeito totalmente contrário que você almejava com aquilo. Você deseja compor uma peça de aparência leve, você escolhe uma tipografia que inicialmente você interpreta como sendo leve, mas às vezes por questões diversas aí, você acaba não conseguindo de primeira. Você tem que ajustar mais tempo, inclusive justamente porque isso depende de muitos ajustes, né? Como aparece aí na figura, são vários os pontos, as características onde uma tipografia pode se diferenciar. Às vezes por ter uma serifa, e serifa é essa partezinha que simula a entrada de um entalhe, que é a tipografia, né? Assim, as fontes evoluíram para o meio digital, a gente não usa mais tipos de chumbo como usava no início da prensa, não usa mais tipos de madeira, mas a gente continua retomando esse conhecimento nas medidas dos tipos. O corpo é a medida que seria a medida da peça de chumbo, a altura seria a altura da forma da letra, né? Da forma que se sobressai aqui, a face. Então, isso é mais um lembrete para a gente, né, de que o tipo não é só a forma que aparece, o tipo é o tipo e o espacinho, o tipo o corpo, o tipo e a linha das descendentes. Fiquem à vontade também para pedir que eu volte aí e tal, qualquer coisa. Eu acho que eu vou parar de compartilhar isso aqui assim. Vocês continuam vendo a apresentação? Sim, dá pra ver. É que eu fico muito menos perdido sem tela cheia. A tela cheia me mata. Perdi meio que o fio, mas agora eu estou vendo o chat, que é o que eu desejava, então tá de boa. Ora, pois. Sim, aí tem um exemplinho, né, de... Oi. Deixa eu interromper. Esse rolê que Sim. você falou sobre, sei lá, a mancha gráfica das letras e letras que aparentam ser leves no início, mas podem acabar se mostrando pesadas depois de uma aplicação. Não sei se você vai falar isso mais pra frente, mas, tipo, como funciona isso, sabe? Tipo, o que... quais são os fatores que influenciam essa questão nas letras e como a gente pode ter cuidado na hora de escolher uma fonte para, tipo, saber se ela vai causar a impressão que a gente deseja. Assim, acho que eu vou tocar mais para frente, mas nada impede da gente começar agora, né? Até porque eu já meio que escolhi uma fonte que tem um pouco de problema, que é a Robotos Lab, que tem essa serifa quadradinha. É uma das coisas que causa esse efeito. Tipo, às vezes você interpreta a fonte como ela sendo leve, neutra,
mas ela tem uma serifa mais larguinha, ela tem um olho mais reduzido, ela tem um contraste muito grande que faz com que a haste seja muito larga, né? Então, às vezes, isso e a altura X também. Às vezes a fonte ela tem uma altura X muito alta, então ela é muito próxima da, da versal, a altura. Então, às vezes você, num texto mais longo, como foi o meu caso aqui, na apresentação, né, da bem metalinguística, é, na apresentação eu compus, aí eu percebi que tinha uns textos muito longos e eu tive que aumentar a entrelinha para reduzir o efeito de massa condensada. Então é mais basicamente isso, o que eu quis dizer com fontes que enganam. E aí, né, tem um exemplo de 3 fontes que variam bastante, assim. Elas têm o mesmo corpo e elas têm uma variação tanto em mancha, né? A mancha da Gil Sans e da Arial são bem mais escuras e a da Minion Pro é bem clarinha, leve, mais leve, né? Aí alguns para medir, né? Mitigar para a gente ver mais de perto o que eu estava falando. A Arial tem uma altura X mais elevada, né? A Gil Sans ela tem um contraste mais reduzido e a Minion Pro ela tem o contraste também, mas a altura de X dela é bem mais diferente. A versal dela é bem maior e as minúsculas são pequenininhas. Pois é, gente. Qualquer dúvida sobre termos, eu coloquei aqui um pouco. Acho que nem dá para ver nessa imagem, está muito ruim. Mas a gente vai conversando caso a caso. Oi, David. Pergunte. Não vai perguntar, David? É uma dúvida específica ou é só sobre tudo? Eu vou. Não, desculpe. Eu vou falar em áudio mesmo. Eu ia digitar, mas Não, demorou tudo mais. bem. Em relação a essas 3 fontes que tu deu como exemplo, elas estão com o mesmo tamanho, mas mesmo assim, devido à natureza da fonte, elas acabam mudando. É isso que você está tentando explicar? Elas têm o mesmo corpo, que é essa mesma medida em pontos, sabe? Sei, Em tô pontos entendendo. elas têm o mesmo tamanho. Às vezes uma acaba passando um pouquinho do corpo, sabe? Mas, assim, a linha da versal acaba, algumas ascendentes acabam passando da linha da versal, tem essa variação. Mas é sobre isso, sim. O corpo é o mesmo, são 36 pontos para todas, de altura, mas por natureza dos caracteres, por, por essas medidas que a gente acaba não vendo agora no meio digital, elas acabam variando muito entre si. Aí no tipo dá para perceber que infelizmente só tem o A aí, né? A foto é ruim para explicar isso, mas todas as letras acontece isso. O kerning é uma coisa deriva de uma coisa material, né? De um ajuste material, onde o tipo, a letra, acaba excedendo um pouco essa peça de metal maciça. E tudo isso são coisas que a gente não vê mais nas fontes digitais. Acho que você entendeu, não sei. Não, entendi. Tudo bem. Então, as letras, basicamente o que eu já falei, né, esse texto, mas eu achei ele muito bonito.
principalmente essa parte do texto corrido, que pode fluir de uma página, coluna ou caixa para outra. O texto pode ser visto como um objeto impávido, robusto, ou como um fluido derramado nos continentes da página e da tela. Pode ser sólido, líquido, corpo ou sangue. É sobre isso, sabe? O texto, ele acaba possibilitando mais de uma leitura quando ele é aplicado num lugar. Você lê o texto, você lê palavra por palavra, você lê caractere por caractere, e você lê a mancha, você lê aquele espaço lá. Se você tem um elemento gráfico, você tem uma foto, e o texto está sobrepondo a foto, e o texto está extrapolando determinado limite, você acaba fazendo uma leitura da mancha, você tira dali uma leitura diferente. Tem esse exemplo aqui, ó, é como se o texto sobrepusesse um elemento, sabe? Então, a mancha também é um elemento leiturável, também é um elemento de significado nas peças. Aqui a gente já tem um exemplinho de coisas que não se deve fazer. Quando você comprime quando você comprime um parágrafo numa coluna estreita, por exemplo, que é o que acontece com frequência nos jornais. Lá, por força maior, né? Existe uma dimensão, porque existe uma dimensão da página jornalística, uma dimensão material, e existe um volume de anúncios que, às vezes, é o que paga, na maioria das vezes, o jornal, né? O funcionamento. E, às vezes, a gente faz isso, não sei, pode ser que aconteça de alguém fazer, e ficar com esse efeito aí, né? De ficar um riozinho. Além de ficar o rio, né? Do efeito gráfico não ser agradável, é extremamente chato de ler, textos que se quebram assim. Poucas palavras, você vê que tem duas palavras, às vezes tem uma palavra por linha, acaba prejudicando muito. Claro que é um caso extremo aí, né? Mas essa relação corpo do caractere, comprimento de linha, ela é real e ela afeta a nossa experiência lendo textos. Sobre os rios, né? Os rios, eles são essas lacunas que acabam sendo geradas aí, geralmente quando se justifica um texto e essa relação tá prejudicada, né? Essa relação entre corpo de caractere e tamanho de linha, espaço que você tem. Geralmente, assim, não existe muito o que fazer se você tem um espaço assim delimitado. Você tem que optar por outra maneira de organizar. Você tem que sair do justificado, em alguns casos. Em casos onde você mesmo faz o texto, as pessoas costumam produzir, tirar a palavra, colocar, mas não é a situação ideal, não é a situação real, isso aí. Só é mais uma coisa para prestar atenção, né? Os dentes acontecem também quando você está mexendo lá, ajustando o texto, e às vezes a hifenização ela tá desativada e acabam formando essas forminhas aqui, ó, esses dentes. É desagradável, causa um efeito estranho porque a mancha fica heterogênea, né? E além disso, tem uns cuidados adicionais, assim, é bem coisa de gente cri-cri, mas colocar vírgula no primeiro parágrafo, hifenização seguida, que tem 3 hífens seguidos, né? Em um volume de texto grande, quando a gente olha, dá para perceber que fica uma ondinha aqui no fim, sabe? E
por fim, as viúvas e as órfãs, né? As viúvas são essas linhas que terminam muito cedo no início. Essa aqui é uma viúva. E essa, no final, é uma órfã. Às vezes acontece com sílaba também, aqui no final. Às vezes você justifica o texto, está perfeitinho, só que sobra uma sílaba aqui no final. Acontece com letra também. Parágrafo é um problema. Texto, diagramação é um exercício de atenção, assim, muito demorado. Às vezes sobra um A, sabe? São coisas que demandam atenção, demandam tempo, demandam treino e demandam também que você tenha um ambiente de trabalho saudável, porque às vezes você condiciona tanto seu olhar que passa uma coisa assim extremamente importante, tipo nome de pessoa com letra minúscula, por exemplo. Extremo. E aí? Suave para todo mundo? Vini, eu tenho uma dúvida. Fale, Germano. Quando ocorrem esses problemas no texto, tipo, putz, diagramei o texto, ficou vários rios, ou diagramei um texto, ficou várias, sei lá, dentes, coisas que prejudicam a mancha gráfica. O que eu posso fazer que não seja um crime da diagramação para resolver essas questões? Tipo, quais são as coisas, os passos mais indicados para se resolver esses problemas de diagramação, se eles rolam? Assim, o projeto em si, ele ajuda para que isso não aconteça. Se você faz um projeto escolhendo fonte, você escolhe a dimensão, você já tem características, você já tem uma coisa para responder. Você não pode escolher uma fonte gigante, você não pode colocar um excesso de imagem se você também tem muito texto. Se você tem uma quantidade de página reduzida, você vai se norteando, você vai se adaptando seguindo essas características. Mas quando isso acontece, geralmente já aconteceu uma vez comigo de errar um banner de, tipo, acho que tinha uns 2 metros de altura. Eu só tirei a formatação inteira, alinhei ele à esquerda e fui refazendo. Às vezes você tem que fazer parágrafo por parágrafo para que fique equilibrado, para que fique homogêneo, sabe? Nem sempre vai dar certo de você usar a mesma correção lá do InDesign, que tem uma ferramenta que você vai ajustando o tracking. Nem sempre você vai usar o mesmo tracking para o texto inteiro, que às vezes não fica agradável. Às vezes as palavras variam muito, sabe? Você tem muita palavra grande, por exemplo, e tem outra parte do texto que tem uma lista de palavras pequenas. Aí você não vai conseguir ajustar colocando o mesmo tracking em tudo. Então, tracking é o ajuste que você faz entre palavras, sabe? Você vai entre caracteres em geral, mas você ajusta linha por linha, você ajusta o parágrafo inteiro. São os espaçamentos entre caracteres. O kerning é mais específico. É para, tipo, caracteres tipo o A. Ele, em grande parte das fontes, ele não é vertical. As hastes não são verticais. Então, se você coloca um espaço entre o A e o O, por exemplo, vai ficar estranho a palavra. Vai parecer que o A, que ele tá afastado do resto da palavra. Acontece com A, com V, com W, com M. Tem uns pares específicos. Pesquisando pares de kerning,
eu falhei em não colocar um assunto muito, assim, que muita gente gosta, né? Sei lá, eu gosto pelo menos. Então, acho que perguntaram, a Bianca perguntou sobre os conceitos de rios. Você tem uma dúvida específica sobre rios? Algum? Acho que essas coisas de rios e dentes é bem mais fácil de explicar quando a gente está com um software aberto. Você vai modificando o parágrafo e os rios vão sumindo. Assim, é porque eu acho que eu tapei o rio aqui com a linha vermelha, né? Peraí. Isso aqui, ó, esse percurso aqui, basicamente é uma forma indesejada que surge quando você comprime um parágrafo. Quando o comprimento de linha e o corpo do caractere, eles não estão adequados. Sim, são termos usados em tipografia. Rios, dentes, órfãos e viúvas. Nem parece, né, acadêmico? Mas é bom que seja assim, eu acho. Alguém tinha perguntado sobre a citação. A citação é de Ellen Lupton. A gente pensar com tipos, é tipo... Não é a Bíblia do Design, porque a Bíblia do Design existe, mas uma leitura muito massa de fazer. Tem vários exemplos de dessa área, né, de tipografia, de diagramação, e ela escreve de maneira, eu não sei se é ela que escreve, com certeza ela escreve muito bem, mas o tradutor também deve ser muito bom, é o André Stolarski, que ele infelizmente morreu, mas é muito, muito bom designer também, tem uns projetos gráficos muito bons. Tipos na tela, eu nunca li, mas é muito bom, com certeza. Tem Intuição, Ação, Criação, que é sobre processo criativo e é maravilhoso, assim, porque não é um livro de processos criativos mais do mesmo, não é um local comum. São métodos, assim, de designers do mundo inteiro, talvez, de muitas partes diferentes do mundo, contando como eles fazem para desenvolver seus projetos. É muito massa, muito bom. Depois eu posso pôr aqui, adicionar as sugestões. Fini, rapidinho. Ah, Eu tenho uma dúvida, tipo, a questão da viúva e da órfã. Tipo, poderia ser a mesma coisa, porque, tipo, qual a grande diferença dos nomes entre as duas? Porque as duas não ficam sozinhas também? Como é que é? Eu fiquei meio confusa pois nesse é. rolê aí. Assim, foi uma dúvida que eu tive por muito tempo. Muito tempo. Assim, acho que eu solucionei há poucos dias, mas eu acredito que seja porque a viúva, ela fica sozinha no começo, muito cedo. E as órfãs, elas ficam sozinhas aqui no final. Entendi, entendi. Então é mais Entendeu? esse rolê, né, de início e fim, né, que vai É, sim. diferenciar. Entendi, certo. Que Obrigada. acontece, né? Acontece de ficar sozinha no início, um enter maldado às vezes. Uhum. Alinhamentos. É, assim, eu espero que vocês não leiam esse texto, porque é muito peculiar, do início de um livro aí da literatura brasileira, que eu escolhi porque é uma prosa gigante, então eu queria gerar texto aí e escolhi ele, Grande Sertão Veredas. Mas é para simbolizar aí a dificuldade que se tem, você
simbolizar não, para exemplificar a dificuldade que se tem de ler texto alinhado à direita. Quando você põe o texto alinhado à direita, fica bem desconfortável de ler, porque você não acha o início da linha. Você termina uma linha e você tem que ficar fazendo um esforço, fazendo um desenho para voltar. Pois é, geralmente se usa em textos curtíssimos, em nota, em citação, como é que chama aquela coisa? Epígrafe, em legenda também, mas é um recurso assim que pode servir para reforçar seu projeto gráfico, se você precisa se você tem um delimitador ali, se você tem uma caixinha, um container, que vai ficar visualmente agradável, aí já muda de figura, né? Você passa a sacrificar uma coisa pela outra, pela estética, às vezes, pelo espaço. Aqui, uma letra da Anira, mesmo que você conheça a letra, né, cai no mesmo caso, só que tem um agravante de centralizado, a coisa piorar, porque você desalinha o texto dos dois lados, né? E aqui a gente tem um justificadinho com um riozinho, e é muito mais natural a leitura quando você alinha o texto à esquerda, obviamente. Então, mais coisas, vocês vão ver que a Gestalt é um tema bem recorrente, que a mancha gráfica é um tema bem recorrente. E, às vezes, assim, a gente não percebe o quanto fica mais leve, fica mais fácil de ler quando você aumenta a entrelinha. Mesmo que esse não seja um texto que faça sentido, você vê que a mancha clareia, que o conforto aumenta, que você identifica melhor os caracteres, porque eles têm um espacinho entre si. É o que eu falei, né? Eu dei uma espação nos meus textos, nesses aqui, ó. Senão ficaria um sofrimento ler isso. Quanto mais condensada a massa, mais desconforto você sente, mais longo você acha o texto. E é isto. Voltamos para peso visual, que é também uma das categorias conceituais, uma dos parâmetros lá que a Gestalt estipula. E é muito usado em muita coisa no design, e na diagramação não seria diferente. Você vê aí que a fotografia se utiliza bastante, que é aquela coisa, né? Acho que alguém vai se familiarizar com essa imagem aqui, teve um processo seletivo que colocou lá recentemente. Mas o equilíbrio é uma coisa buscada em todas as áreas que se beneficiam dessa questão visual. Tipo, aqui você tem uma linha horizontal marcando a foto, mas você tem um elemento vertical que faz um contrapeso. Você tem uma linha diagonal aqui que corta a foto e equilibra. Você estabelece um eixo na foto. E a diagramação, ela também estabelece essas linhas invisíveis, esses eixos de simetria, né? O próprio
a própria lombada do livro é um eixo de simetria, né? Você abre o livro e você tem aqui, como esse livro muito famoso aqui da área de design, eu não posso citar o nome por motivos legais, ele trabalha bastante com esses espaços vazios e trabalha nem sempre com simetria, né? Aqui nesse caso, se trabalhou com essa coisa da simetria, mas já nesses outros aqui, não se estabelece um eixo, se estabelece mais uma relação, um cálculo aí de peso visual. Você tem uma imagem mais escura, então eu não vou colocar na mesma página que tenha outra imagem mais escura, mais carregada, não vou colocar ela em cima e o texto embaixo, entenderam? Mas às vezes vou sim, porque se a regra é para ser quebrada também, né? Só não é para ser quebrada sem razão, sem motivo. Oi, gente. E aí? Tudo tranquilo? Querem que eu volte? Tem exemplos? Uhum. Massa. Então, a simetria. Simetria, acho que é o lugar comum, assim, mais polêmico, mais... Eu, geralmente, sobre a coisa do peso, né? Acaba que se você não pratica, e acho que pouca gente pratica, eu não sei, para mim é uma coisa que acaba ficando meio automática, automatizada com o tempo. E não deveria, talvez. É bacana você brincar com essa coisa do peso, de distribuir de maneiras menos comuns, porque acaba que se você faz muito isso aqui, dessa abertura de capítulo, o textinho aqui embaixo, o, o parágrafo termina aqui, nessa página, aí eu começo outro aqui. Acaba que fica tedioso, às vezes, se você opõe sempre os parágrafos do mesmo modo, que é o que esse livro aqui não faz, né? Tem página que só tem foto, só tem imagem, tem página que as notas são internas, tem página que as notas são externas, mas se você estabelece sempre a mesma relação, fica tedioso no caso de um livro, fica tedioso no caso no caso de uma mídia maior, de um PDF maior, de um vídeo também. Sim, sim, depende sim. Caso a caso, você não pode diagramar um livro, não pode arranjar as figuras de um livro tradicionalzão, de uma revista científica, do mesmo modo que você arranja as figuras e os textos de uma revista de fofoca, de uma revista, assim, bom senso, análise, né? Mas com certeza tem essa relação. Isso é em tudo, né? Em massa visual, em mancha gráfica. Mas, sim, voltando para a questão do peso, né? Eu acho que eu não me ative muito a ela. Mas o peso, pelo menos e eu já tive uma aula também, porque aulas, né? Esclarecem e escurecem muita coisa sobre essas questões, esses conceitos. Eu já tive uma aula onde o professor, não lembro quem, falou bastante sobre o mundo material mesmo. Às vezes você coloca muita abstração em cima desses conceitos e a gente esquece que peso
e equilíbrio, esses conceitos, eles existem. Então, se você põe um círculo e uma forma quadrada, eles não vão se comportar da mesma forma na imagem, na mídia, né? Você compõe, tipo, se você põe uma imagem quadrada aqui, ela naturalmente é mais pesada que uma circular, retangular, porque o triângulo e o círculo são formas mais instáveis. Forma física mesmo, natural, forma real, palpável. Então tem isso também na questão do peso. Não é só peso de carga gráfica, né? Tem um peso que é mais palpável, menos abstrato. É uma questão que dá para trazer para todos esses assuntos também, para topografia. Você tem fontes que são mais instáveis, as fontes de display, você tem uma pena fininha, sei lá, e fontes que são mais quadradas, mais slabs, elas são mais pesadas por isso também. Tanto pela carga gráfica, pela mancha escura, quanto pelas formas, né? Ela assenta na linha de base, ela assenta onde você coloca. Não tem um correr, a pena tem um correr, tem círculos na forma. Né? É? Vim me ver aqui. Continuando. Simetria. Acabei de falar. Ah, sim, eu nem falei, né? Continuando sobre natureza, essas coisas, muita gente vincula simetria por causa do homem vitruviano e tal, por causa do nosso corpo, por causa de alguns pintores, muitos pintores aí, não lembro de que época, desculpa, falhei em História da Arte, mas eles buscam esse ideal de simetria, de dispor os objetos numa ordem simétrica, de centralizar uma figura, até como um recurso de hierarquia funciona bem, né? Você centraliza o assunto que você quer tratar e você coloca nas extremidades os mais secundários. Mas a simetria também pode ser um recurso para fuga do real, né? Dificilmente no cotidiano, na nossa vida, a gente dispõe os objetos perfeitamente em simetria. É um recurso até do cinema, né, para causar um estranhamento, para causar um efeito aí, sei lá, para chamar a atenção do espectador, colocar a simetria aí na tela. Mas as marcas se utilizam muito disso. Um logotipo simétrico é um logotipo que é muito pregnante, muito memorável, tem a capacidade de fixação na sua mente muito grande, porque ele pode ser reproduzido com facilidade, em várias questões. Alguns pôsteres, né, ilustrando essa coisa da simetria. Mas a assimetria também é um recurso muito utilizado, muito interessante também, principalmente para causar estranhamento em peças gráficas, piadinhas como essa do galo, né? Tipo, você supõe que existe um galo inteiro ali, quando na verdade ele não está lá. E a pessoa abre mão de algumas coisas, de alguns princípios, né? Às vezes de legibilidade, às vezes estabelece a hierarquia de uma maneira diferente, porque, tipo, nós, ocidentais, a gente lê, a gente
a gente lê da esquerda para a direita. Aqui, nesse pôster, o texto, ele seria mais naturalmente posicionado se ele tivesse à esquerda, né? Aí você coloca uma tipografia uma tipografia maior, para estabelecer a hierarquia pela dimensão, ao invés da localização, né? Se esse texto tivesse localizado aqui à esquerda, nós leríamos ele primeiramente porque ele estaria à esquerda, não por causa do tamanho. No caso de toda a tipografia ter o mesmo corpo, né? Mas como ele está aqui à direita, nosso olho nosso olho é chamado, né? Ele chama a nossa atenção por causa da dimensão. Aqui nesse pôster, nesse poema, nessa capa, não sei, nesse cartaz, a pessoa ela sacrifica a leitura do texto para compor uma barra para o K. Então, assim, não há regra, não é sempre, não é obrigatório que você aplique todos os princípios da Gestalt, que você aplique todos os princípios de legibilidade, leiturabilidade, que eu falhei em não colocar aqui também, talvez. Assim, como eu disse, não dá para colocar tudo, né? Mas, enfim, esses princípios, eles não garantem que sua peça vai ficar um sucesso, que vai ser bem compreendida, talvez garanta sim. Mas não é só isso que vai fazer um trabalho ficar bom, que vai ficar agradável. Obviamente. Aqui alguns exemplinhos tanto de peso visual quanto de simetria, né? A gente pode entender que tem uma simetria na diagonal aí também, né? Porque, que eu falei, a imagem pesada, ela fica embaixo. Dificilmente você vai encontrar um anúncio, principalmente nessa revista Piauí, que não seja ou página inteira ou localizado aí embaixo. E fica mais natural. E aquela coisa do olho começar a ler de cima, né? A charge é localizada ali em cima, que você bate o olho lá e você entende que aquele texto é baseado, que a charge versa sobre o texto que você vai começar a ler. E quando eu falei do TED, né? Ela se utiliza bastante desse recurso de opor, assim, uma imagem a outra imagem, uma imagem a uma charge, uma imagem a um título, nas páginas duplas, né? Nas aberturas de página. Mas isso fica tedioso, então, no meio do texto, né? Ou entre uma matéria e outra, eles vão distribuindo as imagens de maneiras diferentes, para que não fique tedioso, que não fique maçante você ler a revista. Fini, mas essa revista aí que você mostrou, ela seria assim, um bom exemplo de que não seria adequado fazer, né? Porque os textos eles estão muito, né, comprimidos, assim, então, por mais que tenha as imagens, eu ainda acho que é uma leitura cansativa, né? Então, assim, acredito que o recomendado não seria fazer isso, né? Tipo, de botar tanto texto assim, apesar que tenha poucas imagens, eu acho que as imagens não fazem uma grande diferença, assim, para deixar menos tedioso, né? Sim, é tedioso, assim. Mas, assim, acredito que não teria muito o que fazer nesse caso específico, se tratando dessa revista meio jornal, sabe? Infelizmente, assim, às vezes algumas você tem coisas, né? Hã? Não, infelizmente, algumas coisas tipo, tem que fazer, né? Porque não tem jeito, né? Tipo, tem que colocar ali, tem uma quantidade, né, de páginas que tem que fazer, então tem que se fazer isso, né?
com certeza ela ficaria muito melhor de ler se a cada duas matérias dessa tivesse uma página dedicada, entendeu? Tivesse um corpo maior, até porque o caractere não tem um corpo generoso, assim, né? Muita gente, até pela dimensão da revista, acho que caberia aí um textinho um pouquinho maior. É quase bula aí, né? Sim. Mas dá para perceber que eles tiveram o cuidado que foi possível ter, né? Pelo menos na formação de rios. Você vê que a distância é onde você consegue identificar mais essas falhas. Os rios, os dentes, e bem poucos, assim, considerando o volume de texto. Existe um cuidado, mas realmente a quantidade de texto aí não ajuda em nada. E aí, pessoas, dúvidas? Vocês querem que eu volte? Querem compartilhar alguma coisa? Espera aí que eu fechei o chat. Bom que a gente ia ter um intervalo, né? E esqueci. Nenhuma dúvida? Tipo, eu não tenho dúvida não, mas é uma coisa que seria, tipo, a diagramação tem que só dar realmente para tipo, aprender muito mesmo, assim, treinando, né? Tipo, você fala muito isso, né? Que, tipo, aplicar esses conceitos e tal, e às vezes pode achar que você acha que vai dar certo, mas visualmente na sua cabeça você acha que vai dar certo, mas se você não colocar em prática, né? Não vê se realmente vai dar, né? Não tem muito jeito de aprender sem treinar. E, assim, fica bem mais fácil ver acontecendo, sabe? É bom para aprender, treinar bastante. Por isso que a gente tem os PVs aí, são bem extensos. E a gente sempre vai retomando, né, as programações visuais. Desde fundamentos da linguagem, a gente sempre vai retomando esses conhecimentos aí. Tipografia, Gestalt. Tem outro livro que eu queria fazer a recomendação, que eu acho que é muito bom, que é Faces e Fontes, de Sérgio Luciano. Ele é bem, sei lá, ele fala muito sobre, tipo, sobre conceitos de tipografia, mas que também são aplicáveis a outras questões, como, tipo, essa questão de impressão visual que você tem de um elemento quando ele está com relação aos outros, e aí ele faz muitas relações entre quadrados, círculos, e como um quadrado sempre parece maior do que um círculo, mesmo ele sendo do mesmo tamanho, e tem muitas coisas interessantes. E ele também fala sobre criação de fontes, que eu acho que é uma parte legal também. De quem é? Qual é o autor? É Sérgio Luciano da Silva. Eu vou jogar aqui. Pois é, essa coisa de produção gráfica, eu não coloquei nenhum livro de produção gráfica aí, mas, né, não foi uma coisa que eu procurei muito durante o curso até. Acho que essas necessidades eu supri mais na aula mesmo de oficina de produção gráfica, né, e tal. Mas ajuda muito a entender essas coisas sobre o software, essas questões sobre o software, sobre composição.
a produção gráfica tem umas coisas que ajudam, porque materializar o assunto é muito bom. Você lidar com o papel, lidar com o formato do papel, lidar com o processo de impressão, ajuda você a compreender e a criar as coisas quando você precisa orientar para esse caminho. E PDFs. Até lembrei, eu descobri para que servem os fichamentos. Fichamentos servem para você guardar os PDFs no seu drive, esquecer e lembrar depois de 4 anos. Sim. Tem um livro que eu acabei nem colocando aí, que eu nem consultei ele para nada, mas ele é muito bom para entender sobre as fontes em si, a criação das fontes, sobre os criadores, os designers, né? E o conceito por trás delas, as aplicações. O nome Esse é Meu Tipo. Tem muita piadinha, muito engraçadinho. Pois é, acho que para quem já teve essas aulas, né, de fundamentos da linguagem, os projetos, as programações visuais, a aula talvez tenha sido um pouco... Aula não, porque não foi uma aula. Mas, sei lá, talvez o bate-papo tenha sido meio entediante. Mas, sei lá, foi isso mesmo. Acho que a conversa sobre software, né, ela precisava dessa introdução. E aí, Vini, você quer dar um spoilinho pra gente, o que é que vai ter próxima semana? Pode ser. Posso dar. Vai. Próxima semana, a gente vai começar por esta tela. Como é que vocês estão de familiaridade com o software? Assim, a apresentação, ela vai vir depois, mas vai ter uma introduçãozinha, sei lá, porque assusta muita gente, né? Eu ainda não fiz, mas farei a apresentação, porque foi corrido esses dias, foram corridos. Mas é isto, a gente vai desvendar e desmistificar é, essas várias funçõezinhas, essas pequenos obstáculos que impedem, às vezes, a pessoa
de ter uma boa experiência, de começar tendo uma experiência agradável com o software, né? Se é que é possível. É possível, sim. Sei lá. Muita gente, quando eu falo muita gente, acho que é mais referido a mim, mas eu relutei bastante em começar a aprender, porque, sei lá, você começa no seu lugar comum, né? Acaba não, não desenvolvendo, às vezes, suas capacidades. Chega, gente. Será que meu design está travando ao vivo? Vini, foi isso por Oi. hoje, então? Foi isto. Só fiquei triste por esquecer do intervalo. É, Desculpa. Sim. putz, tem que. Era isso que eu ia perguntar pro pessoal agora, tipo, o que é que vocês acharam? Vocês acham que rolou? Que, que foi bom a dinâmica? Que precisava de um intervalo? Falem aí nos comentários. Você gostaria a mim? Ah, Isadora, eu também. Eu que agradeço a vocês pelo tempo de vocês, né? Aí, gostoso demais. Ah, pois, acho que foi isso por hoje. E até a próxima semana, esse pessoal. A gente ia fechar as inscrições do minicurso, mas elas vão continuar abertas. Demos essa colher de chá, então. Pois é. E a próxima Eita! parte, a gente vê, né? A gente recapitula qualquer coisa, a gente começa aí no modo slow. Alô? Oi.
Alô? Eu acho que eu dei uma caidinha, foi mal, gente. Então, a confirmação de presença, vocês não precisam se preocupar. A gente está registrando e aí, tipo, a gente já vai pegar o registro que a gente fez e vai comparar com as inscrições e tal, e aí já vai fazer os certificados. Então, não vai rolar chamada nem nada desse tipo, não. A gente tipo, já pegou quem está aqui na chamada, e aí se tiver algum problema com relação ao e-mail, alguma coisa desse tipo, a gente entra em contato, assim, para confirmar que a pessoa teve. E aí, só continuando, as inscrições vão continuar abertas. Então, a galera enfim, amigos aí de vocês que queiram participar da próxima aula, que vai ser o InDesign em si, tem aí a chance de ganhar um certificado também. E mesmo quem não quiser se inscrever, o minicurso é aberto a todos, o link vai estar na bio do nosso Instagram. Quem se inscreveu, o link vai ser o mesmo da chamada de hoje, mas eu acho que também vai estar na agenda de vocês, do e-mail que vocês colocaram na inscrição. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo de falar. Acho que não. Acho que tipo assim, a gente vai transmitir, Vini vai transmitir a tela do InDesign e tal, vai mostrando as coisas, mas para quem quiser ir acompanhando, é bom ter o InDesign instalado aí. Pois é, gente. Assim, não incentivando a pirataria. Quem ainda não testou, dá para baixar e testar por uns dias. Aí, acho que você tem 7 dias para testar. Tem que cadastrar a conta? Tem que cadastrar a conta lá, mas é só desinstalar depois ou não sei, aí é por conta de vocês, mas tem esse período de teste. Vocês falam aí com a Mandacaru também. Pois é. Chapa aí, aspirante a centro acadêmico e ver aí a possibilidade aí do patrocínio. Pois é só isso. de olho aqui, Boa tarde, só de olho. Boa tarde, bom final de semana para todo mundo e bebam água. Boa tarde, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Vocês foram maravilhosos. Não tem cena pós-crédito.